relação à qualidade, né, do calcário. Qual que é o papel da indústria em melhorar essa qualidade? Ou ela é muito dependente da fonte? Porque a gente vê assim, na casa dos fertilizantes existem uma série de tratamentos, de processos que você faz, até empresas mexendo com tecnologia agregada. Mas e no caso do calcário, existe um processo que melhore ele? Ou é muito dependente ainda da fonte? Bom, olhando o calcário, você tem dois lados, né, ou duas componentes, né? Um componente da rocha mesmo de origem, né? Então, se você tem uma rocha que tem um teor de sílica menor, você tem uma rocha onde você consegue trabalhar com ela na indústria sendo menos abrasiva. Então, o desgaste seu para produzir aquele calcário, ele é muito menor do que uma rocha com teor de sílica maior, né? Onde você tem uma rocha, no jargão, vamos falar assim, uma rocha mais dura. Então você tem um desgaste muito maior, né, para você poder fazer toda aquela britagem, porque pegando o calcário, você tem lá a mina, onde você faz a detonação da rocha com explosivo, você detona aquilo ali, pega aquela rocha que está dentro de um padrão de tamanho, que ele passe no britador primário, você vai passar no britador primário, ele vai fazer a primeira britagem, vai para um britador secundário, que faz uma outra britagem, e aí você separa, e pode separar a brita para construção civil, o pó de rocha e a brita ou o material, né, para o moinho, e dali você vai para o moinho e faz todo o processo, né, de moer o calcário e dele virar esse pó. Então é um processo que quando você olha, ele não tem complicações em lados da mineração quando você vê outros tipos de nutrientes, né? Quando você pega um cloreto de potássio, você desce a 1000 metros de profundidade para você tirar o potássio lá de dentro, né? Quando você pega um fósforo, você tem que fazer reações onde você usa grande quantidade de água, grande quantidade de outros componentes, ou seja, um ácido, né, para poder fazer. O calcário não, né? Então o calcário você consegue, dentro de uma rocha que está lá inerte na natureza, você consegue moer esse calcário, né, e você consegue colocar ele na produção. Você tem outros... Tem se inventado aí outras formas, né? Estão falando do calcário granulado, você granular esse calcário. Então, assim, existem correntes, né? Se você me fala aqui que o calcário, e a gente aprendeu isso na agronomia, né? Quanto mais fino, maior a superfície específica e mais ele reage, como é que eu granulo esse calcário para colocar? Então, assim, são perguntas no ar que a gente precisa responder. Óbvio que um calcário extremamente fino é complexo de fazer a aplicação bem feita, né? Tem equipamentos para isso, eu pego brutos, aqueles equipamentos, né? Mas você tem um rendimento também menor. Um calcário que você tivesse condição de granular e você conseguir colocar ele, você tem uma condição de espalhar ele maior. Agora, ele vai conseguir ter essa mesma reação no solo de um calcário fino? Então são perguntas que a gente precisa avaliar e responder. E deixa eu fazer uma pergunta, depois não esquece do gesso, que eu perguntei para você. Guardando essa pergunta. Você está vendo que eu cobro. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Prado, em relação hoje às fontes que nós temos de calcário, para os próximos anos, com quantos anos ainda nós temos das regiões produtoras, nós estamos aumentando cada vez mais, principalmente Cerrado hoje, nós temos muito calcário ainda para ser... Muito calcário. Mas muito calcário. Então, assim, dá pra gente trabalhar então? Cara, o problema não é a falta de calcário. Entendeu? O problema não é. Então, quando você entra no site da AMN, são levantados, que é a Agência Nacional de Mineração, são bilhões de toneladas de calcário, de rocha calcário, que são mapeadas no Brasil, né, e que você tem condição de virar calcário. Obviamente, para você ter uma rocha ali, você ter um direito minerário e você começar a minerar, existe um tempo disso. Lógico. Você tem toda a questão da própria minerária, você tem a questão ambiental que é rigorosíssima, apesar de que eu falei para você, a mineração de calcário ser uma mineração muito diferente de outros tipos de minerais, não envolve água, é uma via completamente seca, você moe a rocha e tudo, mas a gente entra na mesma especificação da mineração de ouro, de cobre, do que quer que seja. Então, isso trava um pouco o desenvolvimento, sabe? As questões ambientais e minerárias, elas são muito morosas. Tem que ser, né?
Muito morosas. Rigorosas então, tem que ser. Rigorosas para poder não chegar. Pode ser morosa, então, mas tem que ser rigorosa. Rigorosa, né? Exato. Eu acho que assim, rigorosa concordo, Isso. mas ela precisava ser um pouco mais ágil. Mais ágil. Ó, se você cumprir aqui, eu te dou. Beleza, Perfeito, ótimo, eu cumpro, perfeito. me dá. Ah, eu cumpro, eu preciso de 6 meses para analisar. Então isso complica. Né? Então assim, eu não vejo aí problema. Tá? Claro que você vai ter algumas regiões que pode ter a própria origem mineral um pouco mais deficitária, né? Então você pode não ter tanto calcário de excelente qualidade, mas não é por falta de rocha. Perfeito. Então podemos recomendar várias toneladas por hectare aí, viu, Casoeira? Viu? E não há problema. E Darley, você estudou Djalma Martinhão ou não? Chegou a conhecer ele ou não? Não cheguei a conhecer o Djalma. Como professor. Tive a oportunidade de fazer uma palestra junto com o Djalma quando ele era vivo ainda. E que, para quem não conhece o Djalma Martinhão, foi o grande incentivador de gesso no Cerrado Brasileiro. E que nos ajudou a desenvolver toda essa questão de perfil de solo, né? Perfeito. Mas você deve ter lido alguma coisa do Djalma Martinhão. Sim, o livro do Cerrado aí é dele. Fala um pouco de gesso então, pessoal. Então, gesso ele é um condicionante de solo, né? Então, gesso ele não entra na linha dos corretivos justamente porque ele não tem capacidade de aumentar pH. O que separa o gesso de um calcário é a capacidade de mexer com o pH, porque o gesso é um sulfato de cálcio. Sulfato né? de cálcio. E daí é o que a gente pega muito de gesso. E tem muitos estudos de gesso, e é interessante, gesso mais calcário, principalmente em áreas que você tem um alumínio. Então, áreas de abertura, até áreas... A gente pensa que alumínio é só em área de abertura, tem área já consolidada aí, com alumínio no sistema, porque está se devendo ali. Fizeram um calcário na abertura, às vezes um calcário meia boca ali, 3, 4, 5 toneladas, passaram-se muito tempo sem fazer, sem corrigir esse pH para deixar numa condição que o alumínio não te perturbe, né, vamos dizer assim, que ele não esteja lábil no sistema. E esse gesso é extremamente importante para quê? Porque ele reage mais rápido. Tu bota um calcário em gesso, a velocidade de reação no gesso ela é alta, e ela neutraliza o alumínio mais rápido e fornece o cálcio. E aí ele neutraliza o alumínio e fornece o cálcio. Ou seja, o alumínio atrapalha o crescimento radical e o cálcio favorece. Porque sem cálcio no sistema, a raiz não cresce. Então é um condicionante fundamental para que você tenha crescimento radicular, principalmente em áreas em que tenha-se baixo cálcio em perfil e tenha-se alumínio também no perfil. Em área com perfil já pronto, consolidado, cara, algumas vezes não vai ser mais necessário. Então tem gente que fala gesso todo ano, o calcário todo ano. Não é assim, gente, é se precisar. São ótimas ferramentas, calcário é ótima ferramenta, gesso é ótima ferramenta. Aí tem gente que fala, e calcítico? Se eu tivesse um cara com 2 de cálcio, de magnésio, eu falaria, pode usar um calcítico, daquele fininho que ele vai chegar lá embaixo. Exato. Então assim, a gente não pode condenar a tecnologia, mas pode condenar o uso. A gente pode condenar o uso, de certa forma, sem analisar se o sistema realmente cabe. Que um ponto interessante, caso a gente pega em trabalhos de literatura, em que você tem ali baixo magnésio já no seu sistema, que é padrão nosso, e aí você tem ali 0,5 de magnésio, centimol cargas, né? E tu pega e já mete o calcário. Esse cara tem medo de fazer calcário, que ele acha que vai subir o pH lá em cima e vai dar deficiência de micro e toda aquela coisa que você já conhece. E daí esse cara pega, bota 1 tonelada de calcário e 1 de gesso, dolomítico e 1 de gesso. Seu magnésio já é baixo. Tu bota sulfato de cálcio dentro do seu sistema, o cálcio ele tem um raio hidratado menor que o magnésio, ou seja, ele se aproxima mais do colóide que o magnésio. E daí tu tem uma lavagem do magnésio, porque esse magnésio vai sobrar, né? Naquela reação reagiu, esse magnésio sobra, vai se ligar com o enxofre, descer um pouco no perfil. E aí onde é que entra um ponto? Leguminosas vão sofrer muito com isso. Vai para gramínea já não vão sofrer tanto. Porque a gramínea ela consegue lidar muito melhor com essa relação cálcio-magnésio um pouco mais alta do que uma leguminosa. Então tem que se entender qual é o sistema para ver se realmente cabe fazer naquela situação. Mas é fundamental. E sem contar um outro ponto. A gente bota na balança o que está mais me atrapalhando. Cara, o magnésio é baixo, tal, mas olha, meu alumínio é alto. Então se eu tenho alumínio, naturalmente, esse sulfato ele vai se ligar com alumínio e vai insolubilizar ali e vai, ao invés de mandar meu magnésio para baixo, ele vai controlar a minha questão de meu alumínio, vai permitir que minhas raízes cresçam. Então é tudo muito dinâmico. Então, gesso, cara, bacana. Só que vamos saber posicionar ele onde precisa. Resumindo então, Prado e Darley, a base começa por um bom solo. A base começa por nós, primeiro, corrigirmos um bom solo.
nós temos que, eu falo muito isso para os produtores, né? Nós temos que construir, a casa sempre começa do alicerce, a base ali, e depois você vai construir a casa. E o solo é a mesma coisa. E vocês citaram muito no início a questão de produtividade que nós estamos tendo, graças a Deus hoje, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelos produtores aqui e de outros lugares que tem no Brasil hoje, que está se aumentando. Você mostrou muito o consumo de calcário nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos 5, 6 anos aí, tem sido crescente. E o produtor tem visto a resposta de tudo isso. Bom, eu acho assim, contextualizando rapidamente, né? 2019 até 2023, a gente viveu uma situação única, eu acredito que na agricultura, pelo menos o quanto eu vivi em relação a margens, em relação a preços, né? E toda essa pujança que teve, né? Obviamente nós tivemos a incorporação no sistema de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de hectares por ano, né, das mais diversas culturas englobando no sistema, porque o negócio era espetacular, né? Assim, as margens da agricultura, né, vendendo soja a 160, 170, 180, por muito tempo, né? Quando eu falo muito tempo, por vários meses, ocasionou tudo isso daí. A gente entra numa situação que eu entendo como normal. Tá? É a condição que nos trouxe até 2019, né? Que não posso falar que é ruim, a gente viu toda essa pujança aí. Eu acho que o agricultor ele tem que estar muito ligado na questão da produtividade dele, né? Obviamente, eu tenho que, o quanto que eu invisto versus o quanto que eu tenho de retorno. Então, acho que isso, ele não pode pensar em produzir pouco numa situação onde você tem margens mais estreitas, até porque tá lá o solo, tá lá o talhão, né? Então assim, se eu produzir 10 ou se eu produzir, o meu custo muitas vezes é o mesmo, então eu tenho que me esforçar para produzir o máximo possível por hectare. Obviamente, eu vou ter que ter uma série de ações para poder produzir o máximo possível. Aí eu acho que onde entra a agronomia em si, o manejo em si, a avaliação do quanto eu tenho de recurso para poder estar aplicando e olhar que tipo de insumo eu tenho que colocar para que eu possa retornar melhor. A outra coisa é a questão de você ter custos travados, o máximo possível para você poder passar. É muito difícil hoje você pensar o que vai acontecer amanhã. A gente não tem essa bola de cristal. A previsibilidade do mundo ela ficou muito curta. Né? Amanhã o Trump pode acordar e falar assim, olha, agora é 200% de taxa e acabou e assim, cara, o que estava... Mano, aconteceu de novo, e aí? Como é que vai fazer? Então, assim, se eu não estou preparado, eu aqui do oeste da Bahia, ou do Maranhão, ou do Mato Grosso, se eu não estou preparado, qual poder eu tenho de mudar uma situação dessa? Meu poder é zero. Então, eu tenho que me preparar para poder ter o meu negócio blindado, ou o máximo possível, para quê? Situações como essa, que fogem do meu controle, eu não fique abalado com relação a isso. Então, cada um tem a sua técnica, cada um tem o seu formato e tudo mais, mas não dá para trabalhar mais a descoberto, né? Como era lá atrás, onde eu esperava o dinheiro para sair do banco lá em outubro, comprava meu adubo, não vendia nada da minha soja, e quando chegava lá em março, quando a soja colhia, eu ia lá e vendia. Aí eu penava para poder fechar as contas, que nunca fechava. Então, hoje em dia, não dá para fazer isso.